Oi pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui no nosso perfil. Toda semana eu tô fazendo live aqui, então já queria deixar avisado aqui para vocês que toda sexta-feira teremos live aqui para falar de um tema que ou que vocês trouxeram ou que eu considero importante, de coisas que eu aprendi. Oi, Thaís. Quanto tempo, Thaís? Bom, não quero enrolar muito, são aquelas lives que eu faço que são mais curtinhas para discutir um tema e para poder ajudar vocês na educação financeira das crianças de vocês. Então, à medida que vocês forem entrando aí, quiserem deixar dúvidas, fiquem à vontade, tá? Hoje a gente vai falar sobre culpa na educação financeira infantil, né? Como a culpa que a gente sente como pai, como mãe, tem impacto na educação financeira dos nossos filhos também, né? Eu costumo dizer que a educação financeira está em tudo, e inclusive nesse tema, né? Inclusive na culpa, no medo, enfim, que a gente sente, né? Quando eu falo de culpa, eu tô falando tanto pais e mães, né? Mas a gente sabe que a maternidade, ela já vem carregada com uma culpa, né? Por conta da cobrança que a gente tem da sociedade em ser uma boa mãe, dar conta de tudo, né? Cuidar de casa, comida, marido, criança. E no final das contas acaba sendo uma responsabilidade para as mulheres muito maior do que para os homens, né? Mas eu acho que a culpa, do ponto de vista da educação financeira, ela acaba passando também pela paternidade, né? Então eu quero falar sobre esses dois pontos de vista aí, tá? Tanto das mães quanto dos pais. Bom, vou começar me apresentando, que normalmente eu começo a live e não falo nada de mim, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou responsável aqui pela página. E toda semana a gente vai estar fazendo uma live aqui de sexta-feira, muito provavelmente, nesse mesmo horário, às 8h30 da manhã do Brasil, para falar de um tema que seja interessante para vocês, para falar sobre educação financeira, para te ajudar a incluir esse tema na rotina, que é o que eu acredito aqui na página, né? Eu acredito que a educação financeira ela tem que fazer parte da educação das crianças e é essa a proposta dessas lives, né? De mostrar como fazer isso e como a educação financeira está inserida no dia a dia. Eu tô com uma colinha aqui para eu não esquecer de falar de alguns detalhes aqui do tema para vocês, então de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para baixo, tá? E façam perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando que eu vou parando para perguntar, para responder. E também vão me dando coraçãozinho aí para que eu saiba que vocês estão aqui, que vocês estão escutando, estão entendendo. E se tiver algum pai ou uma mãe que vocês acham que pode se interessar em assistir a live também, encaminhem, por favor. Por enquanto eu vou deixar a live salva. Não sei se vou tirar do ar depois ou não, mas por enquanto ela vai ficar salva, então dá para assistir depois, tá? Porque eu tenho sempre a impressão de que deixar a live salva aqui, as pessoas acabam nunca assistindo, né? Então talvez depois eu tire do ar, mas por enquanto vai ficar aí. Bom, quando a gente fala de culpa dentro da educação financeira infantil, né? Do que exatamente eu estou falando, né? Estou falando da culpa que a gente sente muitas vezes por ter que administrar todos esses pratinhos, né, que eu falei aqui no começo, casa, trabalho, filhos, marido ou esposa, né, estudo, enfim, vida financeira, né, que é um dos pratinhos que a gente tem que deixar girando também. E a culpa com relação aos nossos filhos vem da impressão que a gente tem, na verdade, né? Porque muitas vezes é fora da realidade, mas a gente carrega essa culpa porque é algo cultural, é algo social que a gente ouve ao longo de toda a vida e acaba carregando, que é a culpa de não poder estar o tempo suficiente com os filhos, né? De ter que dividir o nosso tempo com os filhos e com o tempo que a gente teria com os filhos, né? Com todas essas outras coisas que a gente tem que administrar. E o que acontece, né? Por que essa culpa ela é tão perigosa e tão prejudicial do ponto de vista da educação financeira? Porque a gente tenta compensar essa culpa de alguma maneira. Alguém consegue me falar aqui qual que é a maneira mais clássica
que os pais que se sentem culpados utilizam para aliviar essa culpa e para mostrar para os filhos que os ama, que está ali presente, que pensa neles. Alguém sabe me dizer qual que é uma das principais maneiras que a gente utiliza para demonstrar para o filho que a gente tá se sentindo culpado, de que a gente sabe que a gente está ausente em alguns momentos e que a gente não gostaria de estar? Vamos ver se alguém responde aqui. Eu queria muito que vocês participassem para que a gente consiga interagir. Inclusive, se alguém tiver dúvida e depois quiser entrar na live comigo, eu vou fazer isso, acho que não hoje, né? A não ser que alguém tenha alguma dúvida muito específica, mas eu vou fazer isso nas outras lives, assim. Dar uma consultoria, uma pequena consultoria, ajudar vocês. Então, acompanhem sempre as lives aqui. Exatamente. Passear no shopping e gastar, né? Principalmente o gastar, porque o passear no shopping ainda exige, né, que a gente esteja junto com a criança. Mas o gastar, o dar presentes, é uma das principais alternativas que muitos pais e mães encontram para compensar essa ausência na vida dos filhos, né? E qual que é o perigo disso, né? O perigo é que a gente acaba substituindo a nossa presença pelo presente, né? E a criança passa a acreditar que o brinquedo é suficiente, que o brinquedo substitui, que ela não é tão importante, porque a gente acha que o presente é o suficiente, né? Então, isso acaba criando uma crença na criança, né, de que tudo que acontece a gente pode substituir por coisas materiais, né? E lá na frente, essa criança, ela pode estar ansiosa por causa de alguma situação que vai acontecer e querer gastar dinheiro, porque foi assim que ela aprendeu, né? Todos os sentimentos dela, tudo que ela sentia na infância foi substituído por presente, né? Foi substituído por objetos. Então, ela passa a compreender que todos os sentimentos dela têm um preço, né? Tem é possível de ser trocado por alguma coisa. Então, ela se sente ansiosa, quando adulta ela vai comprar, ela se sente feliz, ela vai comprar, ela se sente triste, ela vai comprar. E isso também pode ser substituído, por exemplo, por comida, né? Que a gente sabe que tem outros casos de substituições que a gente faz ao longo da vida, mas eu vou me deter aqui a essa parte dos gastos, né? E nesse caso, assim, o que eu quero mostrar para vocês, né? A gente não tá falando aqui de pais que são negligentes e que não estão presentes na vida do filho, pais que não buscam criar esse vínculo com a criança, que são pais que normalmente são afetuosos, que têm carinho pelos filhos, que têm preocupação pelos filhos e que muitas vezes conseguem até estabelecer esse vínculo que é tão importante com a criança, né? De outras maneiras, mas por conta da culpa que a gente sente muitas vezes, a gente acha que o que a gente está fazendo não é suficiente e a gente acha que a gente tem que presentear, a gente acha que a gente tem que dar tudo que a criança pede, porque a gente não está fazendo tudo que a gente deveria, né? Então, a gente não está falando aqui de pais que são negligentes, de pais que terceirizam a criação dos filhos, né? Que deixam os filhos com os avós, que deixam os filhos com a babá para tomar conta. Não, são pais que são cuidadosos, que são atenciosos e que mesmo assim acabam substituindo a sua presença, achando que devem substituir sua presença por presentes e por brinquedos, objetos, para tentar deixar a criança feliz e para aliviar essa ausência. Faz sentido para vocês compreender isso, de que a gente substitui muitas vezes situações que a gente talvez nem precisaria, né? A gente nem precisaria substituir a nossa presença por um presente, porque a criança se sente vinculada com a gente, se sente amada, se sente respeitada, se sente ouvida, entende que a gente tem um tempo para ela e tem outro tempo para o trabalho, mas isso é muito da nossa culpa, da maneira como a gente se sente, né? E também vem da nossa infância, porque a gente na verdade não aprendeu, né, a falar dos nossos sentimentos, a gente muitas vezes foi calado,
né? Quando a gente estava sentindo. Algumas vezes também com presentes, outras vezes com comida, outras vezes impedido de falar, né? Com os pais que eram extremamente autoritários e a gente não podia demonstrar sentimento nenhum, não podia chorar, não podia demonstrar raiva, não podia demonstrar tristeza. E foi assim que a gente aprendeu, né? Então, por isso, a gente se sente tão culpado, a gente se sente tão em débito com os nossos filhos, né? Então, deixa eu ver que tem mais coisa aqui que eu preciso falar com vocês. Como que a gente consegue trabalhar isso sem que a gente tenha que presentear os nossos filhos, sem que a gente tenha que substituir a nossa presença por presente? Dentro da educação financeira, dentro da educação de uma maneira geral, eu acho que é extremamente importante a gente ter em mente que a gente precisa trazer as coisas para a consciência. A gente tem que se apropriar daquela situação e trazer para a consciência e entender o que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado para que a gente consiga melhorar. Se informar, buscar informação. A gente tem a internet hoje em dia, né, que é muito fácil a gente ter acesso a um grande número de informações que podem realmente nos ajudar. Então, buscar informação. E o que a gente pode fazer, né, com essas informações, entendendo o que é nossa culpa, o que de verdade está acontecendo, né? Se você realmente está ausente na vida do seu filho, se você realmente está trabalhando demais, está passando um pouco dos limites. Duas sugestões principais, assim, que eu tenho para vocês, né? Estabelecer junto com a criança, combinar junto com a criança, vou precisar beber água, gente. Um tempo que seja um tempo para vocês, um tempo de qualidade, um tempo onde você vai estar dedicado 100% ao seu filho. De preferência, sem telefone, sem computador, sem outros afazeres, né? Você e a criança conectados. E ter esse tempo para ouvir o seu filho, para conhecer o seu filho, para escutar o que ele tem para te dizer e para também demonstrar esse amor, para criar esse vínculo com a criança, né? E aí a gente não tá falando assim de 5 horas do dia, né? Pelo menos meia hora do seu dia você tirar para passar com a criança. Para quem tem 2 filhos, meia hora cada um ou 15 minutos, mas que seja esse tempo de qualidade para que a criança consiga entender esse vínculo, né? Entender que não precisa existir um presente para que a gente demonstre o nosso amor, para que a gente demonstre o nosso carinho. E a segunda coisa é a gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, quando a gente busca entender quais são as crenças que a gente teve na infância relacionadas à maternidade, à paternidade, quais são as crenças que a gente tem relacionadas ao dinheiro, quais são as crenças que a gente tem relacionadas ao vínculo mesmo com os nossos filhos, né? O que é criar filho, o que é importante dentro da criação dos filhos para mim, o que eu prezo, quais são os meus valores, quais são os valores que eu quero passar para o meu filho. Fica mais fácil da gente compreender quando a gente está caindo nessa vala da culpa e que não faz sentido nenhum, né? Porque se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver esse autoconhecimento para compreender que das vezes que a gente se sente culpado, muitas vezes tem a ver com a nossa história de vida, com as crenças que a gente tem, não com a relação que a gente tem com o nosso filho, fica muito difícil a gente sair dessa vala onde a gente acredita que a gente deveria estar por não estar fazendo o suficiente, né? Então, o autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente compreender quais são as nossas dores, vai facilitar a nossa relação com os nossos filhos também e vai evitar que a gente use desses recursos externos, né, de presentear e de oferecer objetos em substituição à nossa presença quando a gente não pode estar presente, tá? Aí eu trouxe um exemplo para falar para vocês que eu achei muito legal. Eu vi, acho que numa live da Isa Minatel. Quem aqui conhece a Isa Minatel?
A Isa é incrível, assim, ela é educadora parental, ela tem livros, ela é pedagoga também. E ela já fez um TED que super viralizou. E ela tem um filho, Pietro. Hoje ele tá mais velho, ele deve ter uns 12 anos por aí. Mas uma vez ela relatou numa das palestras, entrevistas dela, que ela viaja muito, né, por conta do trabalho. Então, que toda vez que ela ia viajar, como ela se sentia assim, né, se sentia culpada por estar longe do filho, ela voltava para casa com presente. Então, toda vez que ela viajava, isso acontecia toda semana, ela voltava para casa com presente. E aí ela começou a perceber que, ao chegar em casa, o filho dela já não estava mais empolgado com a volta dela para casa. Ele estava empolgado para saber o que ela tinha trazido de presente para ele. Então, quando eles se encontravam, o vínculo não era mais entre ela e ele, né? É claro que, assim, isso é uma situação, um retrato, né, de uma situação que é muito maior que isso, né, porque obviamente ela tem um vínculo com o filho e tudo mais, mas era como ela se sentia. E toda vez que ela chegava, a conexão não era mais olho no olho dela com o filho, né, a conexão era dele com o brinquedo, com o que tinha chegado de presente. Então eu chegava, oi, tudo bem, mãe? Já pegava o presente e ia ver o que era. E aí ela começou a se incomodar com isso e passou a parar de trazer o presente toda vez que ela viajava, né? Que é o ideal para ser feito. Então, para vocês verem que até pessoas que têm esse conhecimento, que estudam sobre a infância, que estudam sobre a maternidade, ainda caem nesse papel da culpa, né? Ainda caem nessa situação onde a gente precisa substituir a presença pelo presente. A gente acredita que precisa dar algo para as crianças porque a gente acha que a gente não está sendo suficiente, a gente não se sente suficiente. E isso é algo da maternidade, da paternidade, né? A gente tá sempre achando que a gente está em débito. Bom, qual que é o outro problema também que tem nessa situação em presentear demais as crianças, em substituir a nossa presença pelo presente? É a ideia de que a gente tem que dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve. Então, qualquer solicitação da criança, qualquer pedido que a criança faça, a gente acha que a gente tem que oferecer. Porque a gente não teve na infância a oportunidade de ter tudo que a gente gostaria, porque a gente, na nossa cabeça, né, a gente já não é presente o suficiente, a gente não tá o tempo todo com aquela criança. Então, a única coisa que ela tá pedindo, eu vou deixar de dar, né? Então, tomar cuidado, porque muitas vezes a gente transfere para os nossos filhos os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas vivências da infância, né? Os nossos filhos são seres diferentes da gente, né? Eles não sentem as coisas da maneira que a gente sentia, né? Então, o fato de você falar não para o seu filho não significa que ele vai sofrer, que ele vai se frustrar, que ele vai passar o resto da vida frustrado porque você falou não para algo que ele queria ou porque você foi viajar e chegou em casa sem um presente. Não significa isso, né? Essas situações a gente resolve com muita conversa, com muito acolhimento, explicando realmente para a criança que existem momentos especiais para a gente comprar as coisas que a gente não compra a qualquer momento e não dando o que a criança quer, né? Acolher sem ceder, né? A gente acolhe a criança, acolhe o sentimento dela, mas a gente não precisa ceder ao desejo dessa criança. Então tenham sempre isso em mente, sabe? Sempre que seu filho vier com uma solicitação, você pode acolher e falar, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que você quer muito, mas hoje a gente não vai comprar, hoje eu não trouxe o presente que você estava esperando da viagem que eu fiz ou do trabalho, voltando do trabalho. Então deixar isso claro para a criança e tomar cuidado com essas expectativas que nós temos da nossa infância para os nossos filhos, em projetar isso para os nossos filhos. Então, uma outra situação para contar, mas eu vou ter que beber água de novo. Recentemente, eu mudei de casa aqui, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, eu moro na Austrália e a gente morava numa região e a gente mudou para uma outra região. E aí, Vitinha tem, né, um melhor amigo.
E quando a gente decidiu se mudar pra cá, foi muito difícil pra ela e pra ele, muito difícil. E a mãe dele, inclusive, resolveu se mudar também da região em que a gente estava para uma região mais próxima dela, lá da região que a gente estava. Ela não veio para perto da gente, mas ela decidiu mudar também para tirar ele da escola e para que ele passasse por essa mudança também, né? Porque ele ia ficar na escola e aí também não ia estar mais lá. Claro que não foi só isso, mas dando um resumo da história. E aí ela me contou que quando eles estavam vendo o apartamento, né, estavam vendo a mudança, a geladeira que ela tinha não cabia na casa e ela ia ter que trocar de geladeira. Eu já vou responder a sua pergunta, tá? Ela e a maternidade. Então, quando ela estava se mudando para casa nova, ela estava trocando a geladeira e eles foram juntos ver a geladeira, né? As geladeiras que tinham. E ele queria uma dessas geladeiras que sai gelo na porta. E não cabia a geladeira lá, ou não cabia, ou era muito mais caro. Na verdade, eu acho que era muito mais caro. E ela falou que ela me disse depois que ela sofreu tanto, porque ela já estava causando tanta dor nele, né? Com o fato da gente estar separando os dois, com eles estarem mudando de casa, com ele estar saindo da escola, que ela chorou com o marido dela e falou assim: a única coisa que ele tá me pedindo é uma geladeira que sai gelo na porta. E eu não vou comprar a geladeira que ele quer. Então, ela estava se sentindo culpada por não poder atender um desejo dele, por ter acontecido outras coisas que fugiram do controle dela, né? Não foi uma decisão só dela, todas as mudanças que tiveram, mas ela queria comprar a geladeira para poder amenizar a dor dele, né? E a dor não ia ser substituída pela geladeira, né? O que ele estava sentindo, o fato de se afastar da amiga, de sair da escola, de mudar de casa, não ia ser amenizado por causa da geladeira. Mas para vocês entenderem como a gente se sente culpado, né? Como essa culpa muitas vezes faz com que a gente tome decisões erradas. E a gente sabe que existem pesquisas que mais de 90% das nossas decisões, elas são feitas baseadas nas nossas emoções, né? A gente toma decisões baseadas inconscientemente nas nossas emoções. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa culpa, ela direciona as nossas decisões para o lado errado muitas vezes, né? A gente não tá pensando de maneira racional, a gente não tá analisando aquela situação de maneira racional. A gente tá olhando sob o ponto de vista da emoção e da culpa. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que a gente olhar para si, entender as nossas crenças, entender como que aquela situação está nos afetando, vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui o comentário. Meu marido, se deixar, sempre que a gente sai, ele compra algo para nossa bebê. Disse ele que não pode ser assim, daí hoje ele se controla. É isso, a gente tem que se controlar, né? Existem outras maneiras da gente demonstrar o amor, né? Não é só através do presente, não é só através das compras. Porque assim, hoje você saiu, você traz um brinquedinho pequenininho de R$1, traz uma canetinha, traz um giz de cera. Amanhã, essa solicitação da criança, ela vai ser muito maior. Ela vai querer outras coisas mais caras. E mais pra frente, isso vai se complicando ainda mais, né? Depois vai ser aquele tênis da moda, né? Que você saiu de casa para almoçar no shopping, você volta para casa com um tênis que custa R$500. E isso vai acontecendo ao longo de toda a vida da criança se a gente não colocar esse limite, né? Se a gente... eu acho que não é nem colocar o limite, se a gente não conseguir ensinar a criança mesmo quais são os valores, né? A diferença do preço das coisas e do valor das coisas e do que realmente importa dessa conexão e dessa presença e de estar junto e sem ter nada material envolvido, né? E o que é também importante nesse caso? É a gente não vincular o afeto com o consumo, né? Então, estamos felizes, estamos super animados, vamos pro shopping, né? Tô triste, vamos pro shopping gastar também. Não vincular, né? O afeto, o estar junto, estar em família somente com o consumo. Então, vai fazer um passeio no parque, vai fazer um piquenique, vai andar de bicicleta, para que vocês tenham esse tempo em família, mas que não precise envolver dinheiro, não precise envolver o consumo para isso, né? Assiste um filme na TV junto, toda a família junta, estoura uma pipoca ali, assiste um filme.
faz um jantar em casa, em família, né? Todas essas situações são situações onde a gente consegue demonstrar o nosso amor, a gente consegue demonstrar o nosso carinho e a gente consegue estabelecer esse vínculo, essa relação de afeto com a criança que é tão importante, né? Que mais, né? Uma outra coisa super importante, né? Quando a gente faz isso, quando a gente substitui presença por presente, a gente tá minando a autoestima das nossas crianças, a gente tá minando a autoestima dos nossos filhos e a segurança, eles passam a ser inseguros. Por quê? Porque a criança, ela acaba, principalmente até os 7 anos de idade, a criança ela é muito egocêntrica, né? Então, o que ela acha? Que o mundo gira realmente em torno dela, né? Que ela tem impacto direto em tudo que acontece em torno dela e que tudo que acontece é causado por ela ou para ela. E aí, quando a gente começa a encher essa criança de presente, a gente começa a demonstrar para ela que é esse o valor que ela tem, né? É o valor do presente que eu tô comprando. Então, assim, eu não vou estar com você porque o meu trabalho é mais importante. Isso na cabeça da criança, tá, gente? É a mensagem que a gente passa muitas vezes. Eu não vou estar com você porque o meu trabalho é muito mais importante, mas toma aqui esse presente. E a autoestima da criança vai ficando muito baixa, porque ela não consegue se vincular com a gente, ela não consegue ter esse momento de afeto, de atenção, de carinho, ela não consegue se sentir aceita, se sentir ouvida, se sentir respeitada, porque a gente não tem essa relação com ela, e tudo isso é substituído por um presente. Recentemente eu fiz uma live aqui, tá salva ainda, com a Luciana Botti, onde a gente analisou aquele filme... chama em inglês Wish Dragon, tá na Netflix. Ai meu Deus, como chama? Didi, eu acho que é Didi. E o Dragão Genial. Depois, se vocês quiserem saber, tá aqui no meu feed, mas se vocês quiserem saber, podem me perguntar. E a relação da protagonista do filme, né, com o pai era exatamente essa. Ela só queria o vínculo com ele, ela queria a presença do pai. Ela tinha tido isso na infância, então ela conhecia essa vivência, né? Só que quando o pai enriqueceu, ele estava o tempo todo trabalhando e ele faltou ao aniversário dela, ele não estava presente nos momentos importantes para ela e ela não conseguia reestabelecer esse vínculo. E ele achava que ele tinha que trabalhar para dar para ela tudo o que ele pudesse do ponto de vista financeiro e que ela não tinha tido da infância, porque tiveram uma infância pobre. É um filme incrível de educação financeira, assim, do ponto de vista de educação financeira. Então, se vocês quiserem, assistam a live que eu fiz com a Luciana, porque a gente fez uma análise do filme todo, do ponto de vista da parentalidade e da educação financeira. Então, acho que vai ajudar bastante, até para assistir com as crianças e depois trabalhar alguns temas com eles, tá? Então, a gente vai minando essa autoestima e vai deixando essa criança insegura, porque essa criança não tem um vínculo com a gente, né? Ela acaba não tendo essa referência muitas vezes, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Minha filha sempre pediu um presente quando eu saí de casa. Exatamente, o meu filho também, gente. E assim, é natural da criança, né? E é uma tentativa da criança de entender qual é o nosso limite também, né? Onde que tá o limite? Onde a gente vai estabelecer o limite? Então, ele vai pedir, ele vai tentar. E o que eu acho ótimo, né? É uma habilidade que a gente quer nos nossos filhos quando eles forem adultos. É tentar, aquela história, não a gente já tem, eu vou tentar. E cabe a gente colocar esse limite, né? E quando a gente tá colocando o limite, falando, não, hoje a gente não vai comprar, hoje a gente não veio aqui para isso, eu entendo a sua frustração, eu acolho a sua frustração, a gente também tá se vinculando a essa criança, tá? Então, tenha em mente isso, que o fato da gente falar não significa que a gente tá quebrando a relação com a criança. Não, a gente tá se vinculando ainda mais, porque a gente tá colocando limite, a gente tá se colocando como alguém que sabe direcionar a educação dessa criança, né? E tudo isso vai sendo estabelecido. Luna Gringa, peraí que eu vou ler. Aqui em casa nós criamos uma lista e quando meu filho pede um brinquedo a gente põe na lista e quando chega aniversário, Natal, ele pode ver na lista as coisas que quer e escolher um. Ou não, né? É a lista, a famosa lista dos desejos, né? Eu falei dela aqui
numa live que eu fiz a semana passada. Aqui em casa a gente também tem a lista dos desejos. Eu acho que super funciona, né, essa lista. E aí falando mais quando o pedido vem da criança, né? Só que aqui eu passei a utilizar uma outra abordagem. Eu uso a lista dos desejos mental. Então eu peço para, não anoto em nenhum lugar, eu peço para as crianças, sempre que eles me trazem uma demanda, eu falo, ó, anota aí na sua cabecinha e quando chegar as datas comemorativas, que são Natal, aniversário ou Dia das Crianças, você pode escolher esse presente se você quiser. Por que eu optei em fazer isso, né? Porque eu tentei a lista por escrito e a lista fazia com que eles ficassem relembrando toda vez os pedidos, né? E aí, quando chegava as datas comemorativas, ou quando a gente estava perto, ou quando surgia esse assunto, eles iam lá pegar a lista e ficava relembrando daquele monte de brinquedos que eles tinham colocado lá e acabavam ficando super em dúvida no que pedir. Então, eu parei de usar a lista escrita e comecei a pedir para eles guardarem na memória. Super funciona porque muitos desses desejos são efêmeros, assim, terminam do mesmo jeito que eles chegam, eles vão embora, acaba e não dura um dia. E eles esquecem, e eu não tenho que ficar relembrando isso. Então, fica essa dica para vocês, principalmente para as crianças menores, funciona super. A Ivy tá com 7 anos e ainda tá funcionando. Vamos ver quando ela tiver um pouquinho mais velha, né? Desde criança, sempre peguei meu dinheiro e guardava para quando realmente fosse necessário gastar. Meus 2 irmãos ganhavam e sempre iam gastar comprando guloseimas. É isso, né? E essa... Depois você até me conta, eu, ela e a maternidade, eu não sei como que é seu nome. Se isso é uma coisa que partiu de você ou se você aprendeu com seus pais, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não teve esse direcionamento, né, dos nossos pais. E a gente, quando está educando financeiramente os nossos filhos, hoje, com todas as informações que a gente tem, com tudo que eu trago aqui na página, a gente pode orientar os nossos filhos para que eles consigam compreender por que isso é importante. Porque eu garanto que se você não teve o direcionamento certo, os motivos que te levaram a guardar, de acordo com a situação que você está falando aqui, não foram necessariamente a ideia só de poupar, né? Talvez fosse um medo de ficar sem dinheiro, talvez fosse um medo porque os pais passaram por uma situação financeira difícil e a criança internalizou aquilo e acaba ficando com medo de gastar porque viu que os pais passaram, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui poupadora. Meus pais me ensinaram a poupar e tudo mais. Mas eu me recordo vivamente, assim, vividamente, whatever, da época do Collor, que todo dia do confisco, né? Que todo o dinheiro que a gente tinha na poupança foi confiscado e que os meus pais ficaram sem nada, assim, de um dia pro outro. E eu lembro da minha mãe chorando, eu lembro de como foi desesperador, eu lembro da minha mãe sem dinheiro para comprar leite, eu lembro de tudo isso. Então eu sempre tive medo de ficar sem dinheiro, tinha medo de não ter convênio médico. Então tudo isso foi por causa das vivências que eu tive, né? Então o ideal é que a gente ensine os motivos corretos para a criança poupar, os motivos corretos para a criança gastar, para a criança doar, né? E é isso que é a proposta aqui da página da educação financeira. Até hoje, adultos, nós 3, eu continuo gastando quando tem necessidade, e eles já vão gastando com lanches. É o padrão que se repete, né? Para vocês verem como é importante o que a gente aprendeu na infância, como isso é levado para a vida adulta, né? E como essas crenças que a gente desenvolve na infância, a gente traz para a nossa vida financeira agora. E se a gente não tiver esse autoconhecimento, se a gente não quebrar esse ciclo, isso vai continuar acontecendo na vida dos nossos filhos também, né? Crenças, tanto as positivas, né? Que nesse caso você está contando que você consegue poupar, né? Que você tem essa consciência maior do dinheiro, mas como nos casos negativos também, como é o caso dos seus irmãos, por exemplo, né? Que normalmente é aquela crença de que só se vive uma vez, de que eu posso morrer amanhã, então eu vou gastar o dinheiro que eu tenho hoje, né? Mas as chances da gente morrer no outro dia, elas são muito pequenas, né? As chances da gente viver até os 100 anos hoje em dia, elas são muito maiores, né? Então, ter isso em mente. Isso é muito real. Falei sobre isso esses dias no meu Instagram.
Tenho trabalhado isso lá em casa e tem sido fantástico. Minha filha de 8 anos tem me surpreendido com as atitudes responsáveis dela. É isso, gente. É surpreendente. A gente, quando fala de educação financeira, a gente acha que é uma coisa para o futuro, né? Vou ver quando meu filho tiver 15, 20 anos, quando começar a ter mais contato com o dinheiro. Mas não, a gente começa a ver no dia a dia, porque o dinheiro ele faz parte da nossa vida no dia a dia, né? As crianças são consumidoras, né? Não consumistas, mas elas são consumidoras, elas consomem também, porque a gente está numa sociedade que consome, né? E o consumismo infantil também é um problema, né? O consumir em excesso também é um problema, que inclusive afeta a alimentação dos nossos filhos e tudo mais. Então, ter cuidado na educação financeira, se preocupar com a educação financeira, traz frutos para a nossa vida agora. E a gente se surpreende muitas vezes com a habilidade que a criança tem. Eu fiz um post recentemente aqui, tá aqui no feed também, eu fiz essa semana, tá com o nome de preço e valor, sobre a minha filha me falando, né, do valor que tinha o bracelete dela. Depois vocês podem ler lá para entender. E ela tem só 7 anos, ela já entendeu a diferença do preço e do valor, né? Nossa, tô ficando sem voz, gente. Eu tava preocupada com essa lista mental, mas a sua fala me acalmou. Eu achei que estava errando nessa parte. Gostei da sua explicação. Não, gente, a lista mental super funciona e também, inclusive, ajuda a diminuir a ansiedade das crianças, porque ter acesso o tempo todo a essa lista, com uma lista que vai só aumentando de brinquedos, e ela saber que ela não vai conseguir ter tudo aquilo, e ela vai ter que escolher é muito sofrido para a criança, assim, é muito frustrante, né? É claro, a gente tem que ajudar a criança a fazer escolhas, ela tem que aprender a tomar decisões e arcar com as consequências, né? Tudo isso é parte da educação financeira. Mas é diferente você escolher entre 2 ou 3 brinquedos do que você escolher uma lista de 15. Então, tudo isso tem impacto, né? A Lu tá falando que a lista dela é mental. Não tem como anotar tudo na hora. Exatamente, mas eu já vi relatos de pais que tiram foto, né? E daí depois a criança pega o celular ali e fica revendo as fotos. E alguém me falou que, eu acho que alguma live que falou que a criança tirava foto e depois ficava lá olhando no celular, que tinha até uma pastinha especial para os desejos da criança, né? Deixa a criança muito ansiosa isso. Eu fui ensinada só a guardar e guardar. Minha mãe tinha muito medo de ficar sem dinheiro, uma crença que trabalhei em mim e hoje vivo bem diferente. É uma crença que eu tô trabalhando em mim ainda. Porque o meu problema com dinheiro, assim, né? É esse medo de ficar sem o dinheiro e do que fazer, né? Não é nem o dinheiro, na verdade, é o que eu falei pra vocês. Do médico, de ficar doente, de precisar do dinheiro e de não ter. E é algo que eu também tô trabalhando. Cris, meu pai caminhoneiro viajava muito e tinha justamente medo de faltar comida dentro de casa. Meu dinheiro sempre ia para comprar algo que faltava. É bingo, gente. Tá vendo? Vem da infância, são as nossas vivências. Então, assim, você não aprendeu a poupar, e não é uma crítica, tá? Os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham, né? E a gente, infelizmente, eles não podiam orientar a gente de uma maneira como a gente pode orientar os nossos filhos hoje. Mas você nunca poupou porque você sabe da importância de poupar, porque você investe. É o que acontecia comigo também. Eu sabia poupar, mas eu não investia. Você poupava porque você tinha medo de ficar sem dinheiro, porque você sabia que seu pai podia não estar ali e que você ia precisar desse dinheiro. Não era saudável, né? Não é uma relação que foi construída de maneira saudável com o dinheiro, foi construída na base do medo. E assim, tamo junto porque eu também era isso, eu tinha medo. Até hoje eu tenho medo, assim, eu busco essa estabilidade financeira, essa segurança financeira, porque eu tenho muita dificuldade em pensar em ficar sem dinheiro no caso de uma necessidade de saúde, por exemplo, né? E assim, isso veio dessas vivências mesmo, que aconteceu com o Plano Collor, das coisas que meus pais me falavam. Então, assim, o plano médico sempre foi uma preocupação em casa, e a gente vai construindo, né, essas crenças. Hoje minha filha tem 1 ano e 3 meses e desde que ela nasceu temos um cofrinho. Hoje mesmo
pega a moeda e chama para guardar. O cofrinho é uma ótima ferramenta para a gente começar a trabalhar essa ideia do poupar da maneira correta com a criança, né? Então, perfeito. Acho que você já tá no caminho aí. Na página tem um monte de dicas, gente. Olhem aí, porque tem bastante dicas. E em breve também eu vou fazer um workshop gratuito aqui online sobre mesada também, para quem tiver interesse. O que você acha das datas comemorativas? Eu preocupo com a data do consumir. Aqui em casa, ai gente, toda vez que eu ligo esse negócio, me dá uma alergia. Eu não sei se é pó que fica no ring light, mas eu fico sempre com o nariz coçando, desculpa. Aqui em casa, a gente determinou as datas comemorativas em que as crianças ganham presentes. Então, assim, eu acho ótimo ter as datas comemorativas, porque a gente estabelece essas datas para que a criança ganhe um presente. Então, a gente usa dessa maneira aqui. Eu acho que consumir em toda data comemorativa, né, sempre ter um presentinho, uma lembrancinha aqui e ali, pode ser preocupante. Mas ter as datas estabelecidas, ter o combinado com a criança que toda vez que ela pedir um presente é na data comemorativa que ela vai receber, mais ajuda do que atrapalha, do meu ponto de vista. Porque consumir a gente vai. Presente essa criança vai ganhar. Então, que a gente pelo menos faça isso como uma ferramenta de educação, né? E eu também tenho muito conteúdo aqui na página falando sobre como usar essas datas comemorativas como uma ferramenta de educação financeira, porque daí a gente consegue trabalhar uma série de coisas, metas, a ideia do poupar, escolhas, consequências, resolução de problemas, diferença de caro e de barato, pesquisa, um monte de coisa dá para trabalhar nas datas comemorativas. Então, usar essa ferramenta a seu favor mesmo. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Eu também sinto muito medo. É isso, gente. Por isso que o autoconhecimento é importante, né? A gente olhar pra gente, entender como que a gente se relaciona com o dinheiro e o que a gente, da nossa relação, o que a gente quer ensinar para os nossos filhos e o que não faz sentido, né? Porque esse medo do dinheiro, esse medo de ficar sem dinheiro, ele não faz sentido, né? É um gasto de energia muito grande para uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? De repente, ganhar mais dinheiro, né? É uma alternativa. Se planejar para que a gente não fique sem esse dinheiro que a gente tem medo de faltar, né? Ter uma reserva de emergência, o que quer que seja. Então, buscar esse autoconhecimento para trazer soluções para isso e para que a gente consiga, com essas soluções, educar os nossos filhos com as informações corretas, da maneira correta, né? Deixa eu ver aqui o que mais que faltou eu falar para vocês. Bom, acho que é isso. Uma outra coisa importante para a gente fechar aqui, né? É a gente também conversar com a criança sobre o nosso trabalho. Extremamente importante as crianças compreenderem o que a gente faz, as crianças compreenderem como que o dinheiro chega na nossa casa e as crianças compreenderem qual que é o impacto positivo que o nosso trabalho tem na sociedade. Por quê? Porque entendendo que a gente sai de casa não só para ganhar o dinheiro, né? Mas que a gente sai de casa ou que a gente, quando está trabalhando, a gente está ajudando outra pessoa, a gente está doando o nosso tempo, o nosso conhecimento para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida da sociedade e que por isso a gente é remunerado, fica mais fácil da criança compreender nossa ausência nos momentos em que a gente está ausente. Então, assim, um médico, por exemplo. O médico, você é médico, saiu de casa e seu filho sente a sua falta e você volta com um presente e fala, olha, tá aqui, o papai ficou o dia inteiro fora, a mamãe ficou o dia inteiro fora, mas trouxe um presentinho para você. A associação da criança é com a ausência e a volta e o presente, né, o objeto. Quando a gente explica para a criança que quando a gente sai de casa, a gente está indo ajudar pessoas que estão doentes a se sentirem melhores, ou a gente está indo ajudar uma pessoa que tem um problema no coração e a gente está fazendo uma cirurgia e ela vai fazer uma cirurgia, a criança passa a entender que o nosso trabalho... Tem alguém fazendo um pedido aqui de live. Não sei se você tem alguma dúvida, Vanessa. Se você quiser me colocar aqui, eu respondo.
A criança entende que a nossa profissão, ela ajuda as pessoas, né? Ela faz diferença na vida das pessoas. E que então a gente está saindo de casa, mas com um propósito, né? O propósito de ajudar alguém e de mudar a vida dessa pessoa e de fazer com que ela se sinta melhor, de trazer qualidade de vida, enfim, de cuidar da saúde e tudo mais. É diferente a associação com o presente, né? É a mesma coisa que eu falei aqui da relação que nós temos com o dinheiro, né? Do medo e tudo mais. É a criança compreender, olhar para o trabalho, olhar para o dinheiro de uma maneira positiva também, né? Olhar para essas situações de maneira positiva. Então, tem em mente isso, sabe? Que, primeiro, essa culpa que a gente carrega muitas vezes é fruto da nossa imaginação e é fruto de uma cobrança surreal que existe na sociedade, né? Com relação aos pais, que a gente tem que dar conta de tudo. Quando a gente sempre que tiver oportunidade, estabelecer um tempo, um horário para estar com a criança mesmo, dedicada, com tempo de qualidade, para que a gente possa estabelecer esse vínculo com a criança e não associar situações de consumo com afeto, né? Então, evitar trazer presente quando sai, evitar só fazer passeios onde o consumo está envolvido, buscar situações onde a gente possa estar com a criança, estar em família, sem que isso precise envolver dinheiro na jogada ali. Então, acho que é isso, gente, para a live de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa ou contar uma situação aí, tirar alguma dúvida? Eu posso responder dúvidas de vocês hoje. Acho que a gente já falou bastante também, né? Bom, acho que ninguém tem dúvida. Vou encerrar a live por aqui, já deu quase 1 hora de live. Toda sexta-feira eu vou fazer live com um tema específico pra gente conversar e para esclarecer dúvidas. Então fiquem ligados, muito provavelmente toda sexta-feira nesse horário. E também no mês que vem eu vou fazer um workshop especial só sobre mesada, porque é uma das maiores dúvidas que eu tenho aqui na página. Então fiquem ligados também que em breve eu vou começar a divulgar. E tô super à disposição, se vocês tiverem dúvidas para responder no direct, podem me perguntar lá. Às vezes a dúvida é um pouco mais específica e a pessoa não quer colocar aqui para não se expor. Então fiquem à vontade para me perguntar também, tá bom? Obrigada da participação de vocês, eu adorei. É muito bom quando vocês estão aqui e conversam comigo, porque daí eu vou podendo esclarecendo as dúvidas de vocês e serve como exemplo também. E eu espero vocês na semana que vem. Obrigada, gente! Até mais!